Olá, meus amigos do Radar da Oliveira. Hoje estamos aqui com a Fabrícia, que é major do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela presença e por estar prestigiando aqui o nosso podcast. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Eu espero que seja um bate-papo bacana, alegre e cheio de propósito para a gente falar sobre o autismo e todos os contextos em que ele está inserido. Vambora? Vambora. Fabrícia, fala um pouco aí para o nosso público. Quem é a Fabrícia? A Fabrícia é uma mulher comum, mãe do João Paulo, do Francisco, filha da dona Enilda, do seu Arquimedes, um militar da reserva que já está lá no céu, um cara incrível. Ela é enfermeira do estado e em 2008 ela ingressa no Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Trabalhou por anos na ambulância, nas ASEs que rodam pelo Rio, muito feliz. E agora, no último ano, ela participa do CTTEA, que é o Centro de Neuroatipias do Bombeiro Militar. E lá estou como major do Corpo de Bombeiros. Eu não sabia desse cargo, desse posto lá dentro do Corpo de Bombeiro. Fiquei muito feliz por saber que existe dentro do Corpo de Bombeiro esse acolhimento, esse setor, né, que a senhora trabalha lá. Mas antes de falar, eu gostaria de deixar aqui um recado, isso é muito importante. A Fabrícia, que é a major do Corpo de Bombeiro, acho que ela tem duas vocações, né? Porque para mim, quem vai para o Corpo de Bombeiro já tem uma vocação de ajudar as pessoas. Isso para mim já é fato. Então ela acho que se dedica 24 horas da vida dela a fazer o bem. Ela trabalha no bombeiro e quando sai do bombeiro, ela tem um projeto maravilhoso e a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas antes de falar disso, me conta aqui, me fala um pouco da sua história entrando no Corpo de Bombeiro. Olha, eu tentei passar na prova do bombeiro 2 vezes e não passei. Eu achava incrível aquele carrinho do bombeiro passando, eu falei: "Vou ser bombeira". Tomei pau na primeira prova, tomei pau na segunda prova, mas na terceira, estudando ali 5 horas por dia, tendo muito apoio dos meus pais. Tinha dia que eu estudava 8, tinha dia que eu estudava 10, mas o mínimo era de 5 horas. Chegou a minha vez, passei. E realizei um sonho incrível, sou muito feliz, amo a minha profissão de enfermeira, que se complementa sendo bombeira militar, que é uma profissão, assim, que é da gente ter muito orgulho. E hoje ela não corre mais na ambulância não, tá, gente? Hoje ela só faz administrativo. Mas correu muito, né, doutor? Corri quase 18 anos na ambulância e hoje eu estou trabalhando ali no centro de tratamento dos transtornos de neuroatipias bombeiro militar, cuidando hoje da família bombeiro militar, junto com uma equipe muito bacana de militares que se dedicam a isso, a também transformar a vida daquelas crianças e jovens. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje, quem é atendido no bombeiro nesse setor que você trabalha lá? É o Centro de Neuroatipias, fica localizado em Guadalupe, é coordenado pela Coronel Débora Medina e ele atende as famílias dos bombeiros militares, Ah, legal. os filhos dos bombeiros e os pais neuroatípicos, né? São as crianças em investigação neurodivergentes, os pacientes já com diagnóstico e as famílias também. Aí a Poxa, gente tem uma equipe bem transdisciplinar que faz um trabalho bem bacana. poxa, que legal. Como eu falei, eu não sabia que tinha essa área dentro do corpo. Eu fico feliz em saber desse projeto lá do bombeiro, desse setor que cuida dois bombeiros, né? Sim, eu acho bacana que você está falando, porque assim, à medida que você vai subindo a prevalência de autismo, a gente deve, né, com o futuro, que todas as instituições se mirem na nossa, nesse trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que nós somos pioneiros, a que façam também as outras instituições do Brasil todo, porque aí você acaba tendo um olhar mais diferenciado sobre a sua tropa. Então, Legal. eu acho que Isso é muito bom. essa missão a gente está conseguindo fazer, tá bem Que legal. bacana. Geralmente eu faço isso no final, tá, gente? Mas eu já vou pedir aqui, ó. Eu vou colocar depois aqui embaixo. Pô, segue aí as redes sociais da Tá bom. Fabrício. Heróis do Amor, não é isso? Sim, Heróis do Depois eu vou Amor. deixar aqui embaixo o link. Entra lá, dá uma olhada. Olha, hoje eu tava dando uma pesquisada e fiquei muito surpreso por muitas das coisas que eu vi lá na página dela, no projeto dela. Vamos começar a falar um pouco desse projeto. Fala pra gente como surgiu esse projeto. Esse projeto surge de uma mulher, da Fabrícia, né, devota da Virgem Maria, que sempre gostou muito de fazer o terço.
E numa dessas orações, eu conversei mesmo com o céu e falei: Senhor, daqui a pouco eu vou me aposentar e eu quero trabalhar além das paredes dos hospitais. Então, o que que eu posso fazer como ser humano para devolver para o Senhor tudo aquilo que de bom o Senhor tem feito na minha vida? E aí, no dia seguinte, eu acordei com a ideia de formar um projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu também pensei: caramba, que projeto vai ser esse? Como o meu telefone era meio que um orelhão, todo mundo me pedia ajuda, mais ou menos naquela semana, 2 pessoas me pediram ajuda, uma para uma criança de paralisia e uma outra para uma criança do transtorno do espectro autista. E para um bom entendedor, um pingo é letra. Ali eu entendi que o público que esse projeto iria servir seria esse. E aí então a gente começa com 5 crianças, avaliando, né, aproximando da família. Só que eu tenho 2 encontros que são primordiais nessa caminhada. Um é com uma médica que trabalhava comigo na Sala Vermelha do Rocha Faria, que estava na dúvida de que especialidade ia seguir. E aí, quando eu mostro para ela a foto do Luiz Felipe, ela fala: vou trabalhar com autismo. E aí, ela começa a se especializar. E um outro amigo meu, que é o Cláudio, que é especializado em pacientes deficientes, dentista, andava um pouco triste com algumas coisas da vida dele, de trabalho. Eu falei: não fica triste não, irmão. Vamos embora comigo. Vamos começar o time. E aí a gente começa, um dentista, uma enfermeira e uma neuro. E pronto. E de repente, de 5 crianças, já atendemos umas 1.200. A união de forças, né? Acho que isso é o Sim. diferencial. E assim, o que que é interessante que eu estava pesquisando, estava conversando com algumas pessoas, eu acho que o mais interessante é que o seu projeto, ele não é da criança em si, mas sim dos pais. Eu acho que isso é o mais importante, porque ela acolhe também não só a criança, ela acolhe também os pais dessas crianças, ou o adolescente, né? Queria que você falasse um pouco disso. Quando a gente fala de autismo e a gente se apaixona, eu acho que a melhor coisa para a gente começar é a gente entrar dentro da casa dessa família, para a gente entender o contexto familiar que ela vive. Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento muito completo, que ele precisa de muitas terapias, de alimentações diferenciadas, que a mãe esteja inteira, que a família toda esteja colaborando, né? É muita coisa. Eu digo que é um bolo grande cheio de fatias. E se você arranca uma fatia dessa, o bolo fica feio. Então você precisa ter esse olhar. Então, qual foi o objetivo? No primeiro encontro que eu tive com as mães, na nossa querida roda de conversa, que já foram mais de 67 rodas, eu olhei aquelas mulheres chegando cabisbaixas, entristecidas, muitas desarrumadas, mas pelo desânimo. E aí eu lembro que eu olhei e pensei assim: meu Deus, como que elas vão conseguir ser o sustento dessas crianças, né? Se elas estão assim tão exaustas. E aí ligou uma luzinha aqui rápido, né? Aquela luzinha da enfermeira, da bombeira. Eu falei: opa, vamos pensar nelas. E aí eu convidei uma amiga, psicóloga, e falei: fica aí em campo e olha para todo mundo. Aquele olhar mais triste que você percebe que, opa, tá precisando de muita ajuda, já vamos captar. Aí eu olhei e percebi também que uma outra necessidade era dentista. Então falei: opa, vamos aumentar o time, vamos chamar outros amigos. E aí a gente começa aquela parceria. Olha, eu quero que você venha trabalhar com a gente. Você pode ajudar, você pode doar consulta ou você pode cobrar um preço mais em conta. E aí eu comecei a falar com os meus amigos: vamos fazer alguma coisa? Vamos cada um juntar um pouquinho de dinheiro e vamos fazer isso tudo? E aí a gente começa ali, cada um dando 30, 40, 50 e Então, mas isso você arrecada dos parceiros, mas hoje, se uma pessoa chegar lá, Fabrício, eu preciso de uma ajuda. Hoje, quais são os serviços que você consegue hoje entregar? Então, hoje a gente tem uma dinâmica em que essa mãe, ela entra pela roda de conversa. Legal. Todo mês a gente faz, ou quase todo mês. E aí, quando ela chega, eu bato um papo com ela. Como tem toda uma história, tem um contexto com a psicóloga, uma palestra, uma dinâmica, eu fico olhando para o rostinho daquela mãe, peço para ela mandar o laudo para mim, vejo o que está faltando para ela. E daí eu vejo, bom, fecha o diagnóstico,
Tá esperando há muito tempo no SUS? Então vem para cá, vamos fechar o diagnóstico. Porque às vezes aquela mulher, ela já está enfrentando aquela dificuldade com aquela criança em casa há muito tempo. Só que como o laudo não está fechado, ela também não tem o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Uma dificuldade, né? Muita, Quando a criança não tem esse laudo, ela não consegue ela não ter consegue. esse BPC. Algumas vão ter o Bolsa Família, ou ajuda B, ajuda C, mas o LOAS, né, que hoje equivale a um salário mínimo, ela não tem. Então, ela precisa primeiro desse laudo, primeiro para ela ter aquela certeza. O que meu filho tem? Sim. Porque ela olha aquele filho em casa, aquela criança às vezes bate com a cabeça na parede, aquela criança se soca, foge para a rua e ela não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente tem o laudo, a gente pelo menos já começa a dizer para aquela mãe: olha, está acontecendo isso. O seu filho tem o diagnóstico do transtorno. Vamos começar a tratar. Então, ela sai daquele escuro que ela estava ali Sim, e já deu ela aquela. entra agora num outro momento que a gente diz que é até uma fase de luto, que ela também já sabe o que é. Por um lado, ela fica em paz porque ela sabe, mas por outro, é uma outra gestação. Porque O ela que sabe é o caminho que isso? ela vai percorrer ali, dificuldade. Isso aí, o que que vai envolver tudo isso? Exatamente. E nesse processo, hoje você consegue direcionar cada família e, assim, tem diferença, né? Dessa área. Por exemplo, um é mais na parte de saúde, você consegue também orientar na parte jurídica? Então, hoje, a gente tem um time formado por 28 profissionais. Então, eu tenho promotores, desembargadores, advogados, parcerias com outros advogados, até de São Paulo, que trabalham muito com questão de judicialização. Tenho médicos, tenho dentistas, oftalmologistas, otorrinos, mastologista, psicólogos, cirurgia pediátrica. Nós temos uma rede de amigos. Tipo assim, tá todo mundo ali naquele círculo, aí eu pego aquela criança, pego aquela família e vejo. Aquela mãe tá bem? Ela não precisa do psicólogo, mas ela tem uma habilidade incrível que é a cozinha. Ela quer fazer um curso. Então, se ela quer fazer esse curso, e a gente pode, ou a gente busca uma parceria, ou a gente vai e paga, se a gente consegue pagar naquele momento. E aí você começa o quê? A ejetar nessa mãe alegria. Porque até aquele momento ela só vive para aquela criança. Quando você começa a olhar para ela, que ela é a mãe, mas ela é a mulher, né? E ela não quer ser só a mãe do Joãozinho ou a mãe da Maria, ela quer ser a Helena, a Monique, a Simone, a Jaice, elas querem ser aquelas pessoas que também têm desejos, que também têm sonhos. Então, eu olho para essa mulher com a minha equipe e penso, o que que eu posso fazer também para elevar essa mulher? Porque se eu elevo essa mulher, automaticamente eu também dou qualidade para essa criança. O que que diz a ciência? Que a mãe é a protagonista. A criança só muda quando a família muda. Então, para eu ter resultado nisso que eu espero, que essa criança tenha mais interação, maior comunicação, o que que eu preciso? Deixar essa mãe num próximo nível, Sim. né? Elevá-la, olha, tô aqui. Vambora, o que que você precisa para melhorar? O que que você quer? Qual é o seu sonho? Ah, eu quero fazer um curso de consertar ar-condicionado. Eu já tive uma mãe assim, então vai fazer o curso. Vai consertar ar-condicionado. Aí quando elas chegam e falam assim para mim, Dona Fabrícia, esse mês eu consegui tirar R$ 1.000. Eu falo, ô Glória, que coisa Que legal. boa. Porque você tem uma pessoa feliz, Exatamente. não é? Sim, E quem é que não quer ficar feliz? porque tá produzindo, né? Entendeu? Acho que produzir, quando a pessoa começa a produzir e conseguir gerar esse recurso, é um novo formato que ela encontra dentro da casa dela, ela consegue sustentar a família dela. Acho que isso é uma visão muito importante pra gente. Eu estava conversando aqui nos bastidores com a Fabrícia, que há um tempo atrás difícil até, hoje ainda está difícil de você entender hoje esse cenário das crianças que têm o transtorno. Eu trabalhei numa instituição grande aqui da Zona Oeste, e quando a gente começou a entender esse processo todo e tomar algumas medidas para tentar ajudar de uma certa forma, e aí eu até falei, foi uma coisa assim que me surpreendeu quando a gente fez um evento para tirar carteira de identidade. E aí eu me assustei com o número de crianças que foi buscar, né? De mães
que levou as crianças para buscar esse benefício, de tirar uma habilitação, ou de uma carteira de identidade, até para tirar essa documentação que Sim, precisa, porque com tem que ter a certeza. documentação da criança. Para tirar o cartão de transporte, para tudo Exatamente, que a criança for isso. fazer, a identidade dela. Então, assim, na nossa região de Campo Grande, é muito. Eu me Sim. surpreendi. Tivemos que fazer 2 eventos para comportar todo mundo, para tentar atender todo mundo. Eu acho que falta isso aqui na nossa região, mais eventos, mais encontros para divulgar. Assim, mais uma vez, eu quero agradecer a presença aqui da Fabrícia, para trazer esse tema aqui para o nosso podcast, para a gente conseguir divulgar e trazer isso à luz daqui da nossa região, porque a nossa região precisa muito, muito, muito desses projetos sociais, como o projeto aqui da Fabrícia, para a gente tentar, de alguma forma, ajudar não só as crianças, mas também os pais, né? Me conta, assim, hoje você tem de números, assim, quantas pessoas já atendeu aqui na nossa região? Então, hoje, por mês, eu estou atendendo uma faixa de 238 crianças. É bastante É criança. bastante Porque criança. quando você pega essa família, você não vai olhar só para aquela criança que tem o transtorno, seja ele a paralisia cerebral, seja o transtorno do espectro, seja o TDAH, seja o TEI, seja o TAG, seja o que for. Você vai olhar também para os irmãos, Sim, é a porque família, a né? família também pode adoecer, Sim, certo? Então, eh, a gente precisa também olhar para a família. Então, hoje, como é que eu faço? Eu não olho só para essa criança, eu também olho para o irmão. E às vezes aquele irmão, que é o típico, que não é a criança atípica que tem o transtorno, ele vai acabando ficando um pouco esquecido, porque a mãe está tão focada na criança que está com o transtorno que o outro filho típico vai ficando sem querer para trás. Então, o que que eu comecei a ver? A gente começou a ver que existiam crianças também, irmãos, com vontade de fazer curso pré-militar, com vontade de aprender violão. Então eu sempre olho, vai lá, tem dinheiro em caixa? Temos parceria? Então quer fazer, meu filho? Vamos fazer. Porque eu acho que nós também devemos trabalhar com sonhos. Nós não somos apenas, né, aquela pessoa carne e osso. Não, a gente tem espírito, a gente tem alma, a gente tem vontade, a gente tem desejo. Então, eu delimito, né, ou eu não limito o nosso projeto a sonhos. Só que o foco é o autismo, mas se cabem outras coisas, a gente também embarca. Por exemplo, hoje a gente ajuda muitos idosos com fralda, a gente trabalha também dando medicação, a gente dá a cesta básica. Só que para isso tudo, Oliveira, a gente precisa entrar na casa da pessoa. sim. Se você não entra, se você não senta à mesa com ela para você olhar quem é essa família, se você não escuta, se você não abre o seu coração, a tendência da sociedade é fazer o quê? Aí, guerreira, que linda, você é, né? E aí É, ela olha e fala assim: ah, não aguento mais isso. Elas não aguentam mais não aguenta isso. mais. O que elas estão querendo é que alguém pegue na mão delas, tire elas ali, que elas já estão naufragando, bote ela sentada e fala: como eu posso te ajudar? Então, eu acho que enquanto cidadã, enquanto Fabrícia profissional, enquanto mãe do João e do Chico, principalmente enquanto uma cristã real. Eu acho que nós devemos isso uns aos outros. Então imagina se cada pessoa pegar a sua habilidade e falar: "Poxa, eu vou fazer alguma coisa para alguém". Você já vai mudar muitos contextos. Mas tem que ter vontade, tem que saber que a sua vida muda. Eu sempre digo: a minha vida mudou. Eu hoje sou uma pessoa que inverti prioridades, principalmente ligadas a bens materiais, roupas, sapato. Né? Eu hoje sou do abraço, do beijo, como eu posso ajudar, o que que eu posso fazer. Eu tenho muita rede de apoio, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos. Em todas as áreas, todas, né? Eu sou aquela pessoa que eu digo que eu sou maior camaleoa. Eu sento lá na padaria, tomo minha média com pão com manteiga, mas no outro dia eu tô na TV, eu tô na Band, eu tô participando de um jantar beneficente no Copacabana Palace, mas eu não posso esquecer da minha base raiz, Exatamente. que tá lá no papai e na mamãe e que tá em Jesus. Quem sou eu? Para que que eu sirvo? Se eu não existisse, que falta eu faria aqui na Terra?
Exatamente. E quem pode, assim, ó, aproveita aqui o nosso espaço aqui e fala dos seus parceiros, pô. Vamos tentar chamar mais gente para ajudar? Pessoal, o Oliveira está falando de uma coisa super importante, sabe? Eu acho que a gente não precisa, a gente não busca só parceiros endinheirados, tá? A gente busca pessoas disponíveis. Às vezes você não tem dinheiro, mas você é dentista. Fala, pô, eu vou atender um paciente seu por mês. Ah, você tem uma farmácia. Fabrício, eu posso te vender fralda geriátrica com desconto. Ah, eu tenho supermercado. Eu consigo te dar 10 cestas básicas ou então te vender com 30% de desconto. Então, eu acho que o projeto social ele não precisa só de dinheiro, né? Ele precisa de pessoas disponíveis. O que que você tem que você pode disponibilizar? Porque senão fica só aquela coisa, dinheiro, dinheiro, não. A gente precisa de serviço, a gente precisa de alguém que mexa com computador, com tabelas, a gente precisa de alguém que faça empresas de medicamento, medicamentos com descontos, porque muitos dos remédios que as crianças usam não estão disponíveis no SUS. Então, eu sempre faço um cálculo muito grande. Eu falei para ele: o Loas está lá, 1.600. A mãe pagou o aluguel, comprou o gás, comprou 5 pacotes de fralda, 4 caixas de remédio, o dia dela já quase acabou. E o sacolão? Aí vocês vão rir, né? Não ri, não. Porque as crianças e adolescentes do transtorno do espectro, a grande maioria tem intolerância alimentar, tem seletividade, tem transtornos alimentares restritivos, então a alimentação deles é muito diferenciada. Então, essa mãe, dizem as pesquisas que as mães têm um desgaste como soldados em guerra. Você imagina a preocupação dessa mãe com o futuro, com o mercado de trabalho. Se ela morrer, como que essa criança vai ficar? Já que 70% dos pais, eles vão embora. Isso tudo é estatística. E eu gosto sempre de falar isso, que é para a gente não romantizar, pessoal. Não tem nada de romântico no TEA. O autismo, ele precisa de iniciativa, de ciência e de afeto. Então, eu sempre vou dizer para todos vocês: sejam veículos de informação de qualidade, sabe? Propaguem boas ações. Ao olhar para uma mãe atípica numa festa, num shopping, se ela tiver o filho dela rodopiando, não olhem com aquele olhar de quem está recriminando. Ao contrário, aproximem-se e perguntem: quer a minha ajuda? Porque pode ser que ela também esteja incomodada, envergonhada. E aí você olha com aquele olhar de crítica. Nossa, que criança mal educada. Mas você não sabe as dores que aquela mãe está carregando. O quanto que ela precisa estar socialmente integrada, se sentindo amada. Tudo que eu estou falando aqui hoje, que o Oliveira está me dando a oportunidade, é sobre acolhimento, humanização. Papa Francisco, que agora faz um ano que ele partiu, ele falava muito sobre isso, sobre a gente enxergar no outro um pedacinho de Cristo. O Papa João Paulo falava uma coisa que eu também amo muito: o amor me explicou tudo. E quando a gente fala de amor, a gente não precisa romantizar, a gente precisa praticar. Muito mais do que falar, a gente precisa fazer. Eu acho que é isso que hoje, nesse mundo digital, de inteligência artificial, com pouca leitura, é que a gente precisa trabalhar. Deixar de olhar para a gente o tempo todo e pensar o que que eu posso fazer para mudar a vida da outra pessoa. Isso é um recado que sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de falar. E ó, tô feliz de estar falando isso aqui. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço porque eu estava conversando aqui nos bastidores com a Fabrícia e assim, eu vou contar um fato que aconteceu. Eu estava num shopping aqui da região e aí eu deparei daquela criança caindo no chão porque ela olhou uma canetinha na vitrine. E a mãe não conseguia levantar aquela criança porque aquela criança era muito forte para aquela mãe. E aí eu lembro que teve um amigo, que é um diretor lá, falou assim, cara, vê ali, compra ali aquela canetinha. E aí nós demos a canetinha, ele saiu todo feliz do shopping. Foi um gesto, mas que a mãe não estava mais aguentando pegar aquela criança, porque aquela criança ela queria aquela canetinha. E assim, a mãe não podia comprar aquela É que canetinha. eles têm uma inflexibilidade, uma rigidez cognitiva, de entendimento e que melhora muito quando você faz terapia. Mas se essa criança não está fazendo terapia, como que ela vai melhorar? A gente quer que essa mãe seja, como a gente disse, coterapeuta, né? Mas só que para isso a gente precisa ensinar. Então existe um caminho hoje que é: fechamos o laudo,
ou mesmo sem fechar, começamos a terapia para a gente melhorar essa criança, esse adolescente, melhorar a comunicação, melhorar a interação social, o entendimento dela sobre o mundo, sobre o lugar dela no mundo, como ela percebe os sentidos e as sensações que estão em torno. E eu acho que isso tudo é muito possível que a gente faça daqui para frente. Eu torço muito para que hoje, né, todas as autoridades, né, que trabalham em torno disso, que elas tenham essa percepção. Se em 2004 a gente tinha uma prevalência de 1 para 150 e agora a gente tem de 1 para 31, né? A gente está crescendo na capacidade de fechar o diagnóstico, né? De verificar mais o que está Sim. acontecendo, mas a gente vai ter que ter uma velocidade luz também de pegar essas crianças desde cedo ainda, com 1 aninho e meio, 2, e começar a olhar para elas de forma diferente. Porque também, Oliveira, essas crianças, eu gosto muito daquela frase que diz, né? A criança autista de hoje é o adulto autista de amanhã. Com certeza. Então, qual é o mercado de trabalho do mundo, do nosso país? São essas crianças. E a gente ainda entra num detalhe muito importante, porque quando você vê uma criança se jogando no chão, muito provavelmente a gente está falando de uma criança de suporte nível 3, né? Que é aquela que precisa de mais cuidado, que precisa de mais suporte para realizar as atividades. Mas a gente também tem o de suporte 1, que às vezes fica esquecido, que é aquele mais contido, mais fechado, que a gente, quando era menor na escola, tinha aquele amigo que no passado a gente falava, nossa, aquele meu amigo é esquisito. Ele não era esquisito, É. né? Na verdade, o cérebro dele processava as informações de uma forma diferente e ele, para tentar se encaixar no mundo, o bichinho sofria. Só que a gente também tem um dado clínico muito importante quando a gente fala de nível 1 de suporte, que são as taxas de suicídio, que são muito mais altas. Que é no nível 1. No nível 1. Porque aquele nível 1, ele não está rodopiando, ele não está jogando nada no chão, ele não está batendo a cabeça na parede, mas ele dentro dele está numa ebulição tão grande para se encaixar no mundo, para ser aceito, para não sofrer bullying. Só que tem uma hora que ele não aguenta. Então a gente tem uma tendência muito grande a desvalorizar. A gente olha para o nível 3, fica assustado, e o nível 1 a gente não dá bola. Então, a gente precisa de meios de comunicação para trazer informação de qualidade, para falar sobre o que é o autismo, o que que envolve ele. Ah, Fabrícia, o autismo se trata só com remédio? Não. O autismo é com terapia. A gente vai usar a medicação quando a gente percebe que alguma comorbidade, alguma doença que possa estar próxima dele, ou um outro transtorno, precisa de controle de sinais e sintomas. Entendi. Mas o que vai mudar a vida dessa criança é a terapia. E a gente tornar essa mãe, essa família, participante ativa desse processo terapêutico. Senão a gente não vai ter resultado nunca. E assim, eu conheço hoje pessoas de 40 que hoje têm o laudo de autista. Eu pude conhecer um rapaz que ele me procurou lá no shopping na época. E ele começou a falar comigo, conversar. E no final ele falou: Olha, eu sou autista. Aí eu entendi que o que ele queria é porque ele queria fazer aquilo pela condição dele. Mas assim, eu no primeiro momento eu não tinha, eu não era uma pessoa normal. Eu falei assim, e depois ele se identificou pra mim. E aí depois ele falou, cara, muito obrigado porque você não me tratou diferente. Você me escutou, eu só queria ser ouvido. E eu acho que hoje é o que falta. A gente entender. Claro que cada caso tem um caso, né? Assim, hoje acho que é muito difícil, só as pessoas mesmo que têm essa qualificação, igual a Fabrícia, que já trata nesse ambiente, já vive no ambiente que já conhece, porque tem muita diferença. É, eu mesmo não sei diferenciar do nível 1, 2 e 3. Tem outro nível, não? Não. 1, 2 e 3. É 1, 2 e 3? Você consegue falar pra gente o que que é o 1, o que que é o 2 e o que que é o 3? Então, o nível de suporte, ele depende de quanto você tem que dar de apoio para aquela criança, né? A gente está falando criança, mas é para o jovem também. Sim. Então, por exemplo, quanto de autonomia ele tem, né? Uma criança que fala ou não fala? Geralmente o nível 3, ele é não verbal, ele tem um comportamento mais inadequado,
é o que a gente fala das crises, né? Tem muitas estereotipias, que é o balançar de mão, balançar de corpo, são os flappings. Tem alguns comportamentos que nós já vimos, vocês já devem ter visto, assim, a criança solta a mão do pai e sai correndo para a rua, porque às vezes ele tem um hiperfoco no carro, então ele não tem noção de perigo, ele tem uma hipossensibilidade à dor, então às vezes ele pode se queimar, se machucar e não perceber. O nível 2, ele precisa de suporte também, mas tem muitas questões da autonomia dele que ele já realiza sozinho. E o nível 1 é aquele que eu falei para você. Ele vai trabalhar, ele vai para a escola, ele vai falar, mas ele vai ter algumas questões, às vezes evita lugares muito cheios, evita lugares com muito Não barulho, quer fazer interações. faz menos interações. Normalmente, quando você pergunta, tem amigos? Sempre assim, 1 ou 2 amigos. Ele é mais seleto, ele é mais reservado, né? Mas por quê? Muitas vezes tem dificuldade de nomear, tanto que a gente fala muito, né? Que hoje uma das terapias principais em psicologia, pro TEA, é a TCC, a cognitiva comportamental, que eu sempre digo muito, né? Para quem trabalha comigo, é 50% ali do terapeuta, 50% da criança e do adolescente, que é ensinando ele aquela comunicação, nomear as emoções, como ele está se sentindo, vai atuar mais no comportamento, sabe? Aquele que é muito inteligente. São as altas habilidades, né? Eu- É, a gente tem um bom número, mas não é o que se destaca dentro do TEA, né? A gente vai ter mais pacientes de comportamento interferente, mas vamos ter também alguns com altas habilidades, mas que também sofrem, né? Porque, na verdade, assim, a criança, ela tem, de repente, altas habilidades num determinado segmento. Mas ela precisa também desenvolver as outras questões, porque não sim. adianta ela só desenvolver. Então, é importante que essa criança seja bem orientada, né, pelos terapeutas e que a família tenha noção disso, né? Ele tem altas habilidades, ele vai trabalhar em cima daquilo, mas ele também precisa desenvolver outras áreas da vida dele. Porque a gente não se desenvolve só em uma área, né? Sim, Na sim. sociedade, a gente precisa de diversos contextos. Eu acho que isso é importante e, assim, eu tô gostando muito desse papo, porque eu tô aprendendo muito com você hoje. Acho que todo mundo tá aprendendo muito, né? É, e, assim, vou voltar ao que você falou lá atrás, porque eu acho que é importante, se a gente... a gente, às vezes, fica horas aqui com o telefone, no TikTok, no Instagram. Acho que se a gente doar 1 horinha por dia, gente, para fazer um bem, para fazer uma coisa diferente, já vai fazer a diferença, eu tenho Sim. certeza disso, né? Hoje, se eu perguntar para você assim, Fabrício, hoje, o que que te ajudaria mais no teu projeto? O que que hoje você fala assim, pô, Oliveira, isso hoje vai ser o diferencial no meu projeto? Hoje o diferencial para a gente trazer mais gerações, que são aquelas pessoas que doam um valor que começa no R$ 30, né? Mas se comprometem. Não importa se você vai doar 30 ou 40, mas vem. Mantém aquele compromisso, aquela constância. Mas tudo bem, você não quer doar um dinheiro, mas você vai se comprometer a doar um serviço. Eu sou psicóloga e eu vou te disponibilizar, vou atender 2 pacientes para você, 2 mães, ou eu vou atender 2 crianças ou adolescentes do transtorno do espectro. Olha, eu sou dentista, eu trabalho com endodontia. Você pode encaminhar 2 pacientes para mim. Eu tenho uma ótica. Olha, se você quiser fazer óculos, faz comigo. Eu vou te dar 40% de desconto. Então, a cada 5 óculos, eu vou te dar um de graça. Então, assim, tem espaço para todo mundo. A gente quer mais braços. Agora, Sim. como que esse braço vai chegar? O importante é que ele venha de forma carinhosa, com frequência e com consistência. Acho que isso é importante, né? Sim. E eu tô vendo aqui, ó, me fala um pouco do livro. Ah, esse livro aqui, deixa eu botar aqui Mostra assim, aí deixa eu pro ver. nosso público aí. Esse livro aqui eu escrevi com várias amigas, né, pela editora Chave Mestra. E eu escrevi um capítulo, que eu chamo de Jardim de Propósitos, que conta a história do nosso projeto. E a doutora Thaís escreveu um capítulo também que é mais clínico. Mas todos os profissionais daqui são incríveis.
traz muita informação de qualidade, não só sobre histórias que contam fatos emocionantes, mas também traz técnica e ciência. Então é um livro assim que quem quiser fala comigo no direct. Na verdade, o Heróis do Amor, como é que eu vendo esse livro? Cada livro, 3 latas de leite. Quem quiser, é só falar comigo no direct. O negócio aqui é leite, gente. Eu trabalho com lata de leite. Quer que eu dê palestra? Eu vou. 30 latas de leite. Quer? Leite. Porque leite é um artigo de luxo. E as crianças gostam muito. Então, é leite e cesta básica. Eu vou deixar aqui embaixo, ó, o link para você vai clicar e vai direto lá para fazer essa doação da lata de leite aqui, tá, gente? Então isso é importante. Acho que é porque o leite é É um alimento que a um maioria deles alimento, aceita bem. é verdade. Acho que, Sim. acho que para eles também eles conseguem absorver bastante, Sim. né? Mais uma vez, gente, eu vou deixar. Não deixa de seguir aqui a Fabrícia. Acho que isso é Mostrar uma foto, né? um papo muito importante. Um papo muito importante. Esse nosso programa aqui foi uma amiga que me indicou ela. E assim, quando eu comecei a ver os projetos dela, que eu já ouvi falar há muito tempo, mas não conhecia. E quando eu comecei a ver, eu me apaixonei e eu falei, não, temos que bater um papo com ela e tentar ajudar ela de alguma maneira, tá? Eu vou passar aqui umas fotos. Eu queria que você falasse sobre isso, tá? Hermínio, solta aí pra gente aquela foto aí dos projetinhos das fotos dela. Isso aí são trabalhos das mães empreendedoras. Esse é da Cássia. Olha aí. Vocês estão entendendo, né, gente? Aqui. E, Essa é da Cássia, a mãe do Emanuel, lindo, que faz. ó, eu vou deixar também, gente, o link embaixo para quem quiser, tá? Ajudar. Deixa o link aqui embaixo, vou deixar o link aqui embaixo. Pode? Tá bom? Pode ir. Fala Vamos aí. lá. São as microempreendedoras. Pode passar meio que uma atrás da outra que eu falo. Isso aí é um compilado dos serviço, né? 10 primeiros dias agora de abril. Aí tem otorrino, oftalmo, tem neuro, tem... deixa eu ver quem mais tem ali. Ortopedia, psicóloga. Aí é a minha turminha, meu time, Dream Team. Isso aí. É o meu time. Muito orgulho deles. Pode ir que eu falo rápido, que eu já sei tudo de cabeça. Ó, mais trabalhos aí da Dona Rita, da Monique, da Ana, da Cosmira. São todas mulheres que se reinventam. E olha, quem quiser contratar o serviço, fala comigo no direct, que eu dou todos os telefones. Preço bom e tudo muito saboroso. Eu já provei tudo, inclusive até engordei uns quilinhos de tanto comer. São minhas mamães, olha aí, todas. E ali a Nossa Senhora, né, gente? Vocês veem que aqui eu tô com um pouco de dificuldade nesse negócio desse dedinho aqui, ó, Virgem Maria aqui, maravilhosa, que é a dona do projeto. Ela é real dona. Mais empreendimentos, olha. Mais empreendimentos. Só comida. Pô, pessoal. Agora eu entendi porque você falou que tá indo lá direto. É só comida, doce. é só doce. E é só doce bonito, cara. É só doce bonito, elas É são só maravilhosas, O Radar vai dar um pulo lá. Vou fazer um café para vocês com uma mesa delas. Nossa, um bolo bonito, hein? Sim, mas Aí. podemos adiantar, vamos embora. Sai do doce agora, vamos. Sirlei, salgadinho maravilhoso. Salgadinho. Eu já comi tudo, misericórdia, já. Gente, olha, trabalhos manuais, artesanatos, tá vendo? Lindos. Pô. E aí essa foto é uma foto muito especial pra gente. É o Luiz Felipe, um jovem nosso, nível 3, de 11 aninhos agora. Essa foto número 1, ele tinha um comportamento, né, de regulação de bater a cabeça na parede. Então, ele fazia esses traumas. E aí, um determinado ano, nós decidimos fazer uma parceria com a Benac Kids. Beijinho, Vanessa, que é uma grande parceira nossa. E aí ele está na Vanessa, lá na Benac Kids, lá, foto 2 e 3, olha outra criança. O que é uma criança com terapia? E ele agora não bate mais a cabeça? Muito pouco. Muito pouco. Mas não para ficar daquele... Não. E hoje a mãe também já consegue fazer o manejo adequado dele.
Mas é outra criança. Para você ver a importância Ó, da são as terapia, né? terapias, A Luiz importância da terapia Felipe. para a criança, né? Ah, E não até, e mostrou olha para a a mãe também. foto. Tem a foto do grupo que tava? Essas são as terapias da Benac Kids, que é uma parceira. O Benac é o meu amigo, Ah, gente gente finíssima. boa. E tinha a foto do grupo, né? Acho que essa que não veio, né? A foto da roda de conversa. Vamos colocar, depois a gente coloca a foto foto ali. Boa. A gente consegue colocar. Hidroginástica. Hidroginástica. Elas agora estão fazendo hidro, porque eu penso que elas precisam de um momento assim. Elas brincam a beça, às terças e quintas. Quem quiser adotar também a hidroginástica, é só falar, eu quero adotar a hidro. Adota que eu digo como é que faz. Paga direto na hidro, gente. Mas pode adotar. É lindo. Elas adoram a hidro. Muito bacana. Elas merecem o melhor, gente. São mulheres incríveis. Assim, vendo essas fotos, a gente vê o trabalho, né, da Fabrícia aqui, que não é um trabalho fácil. Aquela foto daquela criança realmente me impactou. E fico feliz por hoje ela não sofrer mais essa crise, né? Que ela batia a cabeça e ficava naquele estado. Então, acho que hoje a gente precisa incentivar cada vez mais esse serviço, esse projeto. Então, assim, eu vou colocar o link, gente, e aí eu vou pedir agora um apoio para vocês. Vocês que conseguem ter tempo, que tem um tempinho, que tem um valor. Eu acho que isso é muito pouco, a gente faz muito pouco para um bem maior. Sim. Que nós vimos aqui agora, tá? Fabrícia, a gente estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista hoje, mas eu queria que você deixasse aqui um recado para o nosso então público. Vamos lá, eu adoro essa parte do recado. Eu vou sempre falar no recado desses 2 livros aqui que eu amo e que embasam o projeto da gente. São do Cortella, do professor Cortella, e que ele fala sempre assim que a gente tem que ser quente e não morno. Quando a gente ama alguma coisa, a gente deve se entregar por inteiro. Então, toda vez que eu faço um podcast, eu faço sempre 2 perguntas. Se você não existisse, que falta você faria? E que legado você quer deixar quando você não estiver mais aqui na Terra? Como você quer ser lembrado? Você quer ter chegado a muitos corações? Você quer ter deixado um rastro de amor, de exemplo, que ultrapasse gerações? Então vai lá, gente, arregaça a manga, escolhe um segmento e se joga, porque tem muita gente precisando de ajuda. E nós podemos fazer a diferença na vida de muitas dessas pessoas, sabe? Então fica o meu recado para vocês. Pensem em histórias, em legados que vocês querem escrever. E só vai dar trabalho, mas vale muito a pena. É isso. Eu gostaria também de agradecer. Nessa semana eu fiz um vídeo agradecendo o nosso público, a todo mundo que vem mandando mensagem pra gente, compartilhando, curtindo o nosso conteúdo. E assim, acho que é o propósito, quando eu fui chamado pelo Júnior, que está aqui, para fazer um programa, que tudo foi ideia dele, tá, gente? Nada foi minha. O Radar foi tudo nome dele, o Radar de Oliveira. E eu acredito que hoje eu consigo enxergar que talvez seria para ter um papo como esse e tentar, de uma certa forma, ajudar a contribuir com você Com certeza. e divulgar o que hoje esse projeto é maravilhoso. Então, eu agradeço a todos vocês que têm compartilhado, têm curtido o nosso conteúdo. Peço que entrem nas redes sociais dela, compartilhem e divulguem para todo mundo o que a gente pode fazer para ajudar esse projeto, tá? Então, muito obrigado. Fabrícia, muito obrigado. Eu que agradeço, Adorei. gente. Deus abençoe cada um de vocês e vamos seguir em frente, sempre fazendo o melhor que nós pudermos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, tá?